Bom dia, graça e paz do Senhor a todos. Estamos aqui para dar início à nossa EPD, em que estamos estudando o livro de Romanos. Gostaria que os irmãos me acompanhassem em oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Fala conosco, Deus, através da tua palavra, Deus, nos ensina, Pai, esteja conosco nesse estudo, Deus, esteja, Pai, abençoando, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Fala conosco, Deus, e esteja usando o professor, seminarista Adriano, Deus, e esteja abençoando cada irmão, irmã, cada pessoa que está assistindo, Deus, essa aula, Deus. Que o Senhor nos auxilie, nos dando entendimento, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10, versículo do 5 ao 15. Acompanhem comigo que eu vou ler. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém no que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Nessa passagem, nesse texto, principalmente os versículos 11, 12 em diante, ele fala muito sobre que não há distinção entre o povo judeu e todas as ações. E também que toda pessoa, todo aquele que invoca o nome do Senhor, se converte e será salvo. Que não há separação mais entre os judeus e outras nações como nós. E também que ele diz no 14, que como ouvirão se não há quem pregue. Então por isso que devemos levar sempre a mensagem do Evangelho, para que ouçam. E também ele fala, terminando o 15, quão formosos são os pés dos que anunciam, os evangelistas, nós que anunciamos a mensagem de Deus também, as boas novas, que diz que os nossos pés são formosos por causa disso. E queria falar para os irmãos um outro versículo que diz bastante sobre essa questão de que todas as pessoas, seja ele rico, pobre, de qualquer classe social, que o Evangelho está aberto a todos. Fica em Colossenses capítulo 3, versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa palavra, esse versículo fala que Cristo é tudo em todos. Ele quer
reunir todas as nações e todas as pessoas no seu reino, na sua fé. E vamos então para a aula com o seminarista Adriano. Bom dia, graça e paz, amados irmãos, irmãs, amigos que nos assistem nesta manhã. Saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez, mais uma manhã de domingo, manhã fria de domingo, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Já falamos com o Papai do Céu, junto com o nosso seminarista João Mário, e agora daremos início. Daqui a pouco nós estaremos louvando ao Senhor com a nossa irmã Laís, e estaremos dando início à nossa aula de hoje. Então nós vimos na semana passada, nos versos 1 ao 5, como subtítulo, o zelo de Israel pouco esclarecido. Agora, a partir dos versos 5 ao verso 14, nós estudaremos nesses versos o subtítulo, o Evangelho é acessível a todos. Então, nesses versos, Paulo passa a detalhar a questão que ele já vem debatendo nesta carta acerca das formas alternativas de justiça. Nós vamos ver isso no nosso quadro daqui a pouco. Ele faz um contraste entre a justiça que vem da lei, no verso 5 já lido nós vimos isso, e o contraste que vem por meio da fé, né, que contrasta entre a lei e a fé, lido também no verso 6, e Paulo sempre usa, claro, como base nas escrituras para defender a sua argumentação. Então veja que ele cita primeiramente aquilo que Moisés diz lá em Levítico capítulo 18, versículo 5, que diz assim, abra lá sua Bíblia, capítulo 18 de Levítico, versículo 5. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se os meus estatutos e os meus juízos guardares, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Com essa passagem, o apóstolo está ancorando a sua argumentação acerca da justiça que vem da parte de Deus. E o que Moisés ensina nesse texto é que o caminho para a vida, ou seja, para a salvação, passa pela obediência da lei. Então nós vamos entender com mais detalhes o que vem a ser, né, essa justiça vindo por meio da lei. Então vamos lá, Paulo citou esse mesmo texto de Levítico, lido agora há pouco, 18:5, em Gálatas capítulo 3, versículo 18, dizendo desta forma. Dá uma olhadinha lá, abra lá, Gálatas 3, versículo 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por elas viverá, ou seja, pela lei. Devemos lembrar que no contexto, e aí está a importância de você estudar não só o texto, mas o contexto, Gálatas fala também, veja, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, e aqui ele cita Deuteronômio capítulo 27, versículos 26, dizendo: maldito todo aquele que não observar, ou seja, não permanecer em todas as coisas escritas na lei, para praticá-las. É evidente, então, que, e preste bem atenção nisso, pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Dito isso, Paulo quis ensinar nessa passagem de Gálatas que, se alguém procura a justiça da lei, ou seja, por meio das obras da lei, deve obedecê-la integralmente ao que a lei diz. E como já estudamos na aula passada, ninguém pode ser justificado diante de Deus, porquanto o justo viverá por meio da fé. Por esse motivo, Paulo, nessa mesma carta, em Romanos 8:3, já havia ensinado que a lei era inútil para nos salvar. Por quê? Porque nós sempre a desobedecemos. Nesse caso, ao invés dela trazer a vida, ela coloca o homem debaixo da maldição. Por isso, podemos claramente dizer que, embora seja para uns um meio de se alcançar a justiça, a lei não tem essa opção para a salvação do homem. Agora, continuando no argumento de Paulo, nós vamos citar agora o versículo 6 a 8 de Romanos 10. Ele novamente usa aquilo que Moisés ensina nas Escrituras,
Dessa vez ele usa Deuteronômio capítulo 30, dos versos 11 a 14. Abra lá, Deuteronômio capítulo 30, dos versos 11 a 14. Veja o que diz. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, nem está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga e não-lo faça ouvir para que cumpramos? Isto é trazer do alto a Cristo, pois ele já veio. Nem além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar para que não-lo traga e não-los faça ouvir para que cumpramos? Isso é trazer dentre os mortos a Cristo, que é o que ele cita em Romanos. Mais uma vez, ele já veio. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Então podemos ver que Paulo personifica a justiça que vem por meio da fé. Romanos 10, a partir do verso, parte B do verso 6 ao verso 8. Quando se trata da salvação, ele coloca diante de nós não a lei, mas Cristo, garantindo-nos que, ao contrário da lei, Cristo não é algo inatingível como é a lei, mas está à disposição agora imediatamente. Não é algo lá do alto, que é inatingível, não é algo lá de baixo do abismo, que também é inatingível, mas está diante de nós, perto da nossa boca e no nosso coração. Daí o título, subtítulo, bem falado pelo nosso seminarista João, o Evangelho é acessível a todos. Então nós podemos compreender bem essa questão. Quero exemplificar até aqui com uma mensagem que eu ouvi há muito tempo atrás, não vou lembrar quem era o pregador da época, em que ele usa o tema o seguinte: o homem que errou o céu por 45 centímetros. Muitas pessoas falam de Deus e dizem se converterem e até realizam grandes obras em nome do Evangelho. Muitos chegam a ser famosos com seus feitos no meio evangélico. Se tornam pastores, evangelistas, missionários, mas não observam o mais importante. E são incontáveis o número de homens e mulheres que se dizem crentes. Isso nos leva a refletir alguns textos na Bíblia. Por exemplo, dá uma olhadinha lá em Mateus 7,21, o que diz. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás no céu. Agora, dá uma olhadinha lá em Mateus 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e desse aos pequeninos. Independentemente de posto, de cargo, de obreiro que ocupa, muitas pessoas estão errando o céu por 45 centímetros. O conhecimento deles acerca de Deus, ou seja, ou de Jesus, está apenas em suas mentes e não está em seu coração. E aí, se você medir a distância entre a mente e o coração, dá aí mais ou menos esses 45 centímetros, um espaço pequeno entre pensamento, ou seja, que você sabe, e o coração. Então, ter o Evangelho no coração nos torna obediente aos escritos sagrados, à lei e a tudo quanto nela está escrito. Então, muitas pessoas têm errado o céu, têm errado o alvo, por apenas confiar em seus pensamentos, naquilo que eles conhecem ou dizem conhecer de Deus, mas não conhecem de fato e de verdade a palavra de Deus. Então essa falta de entendimento tem feito com que muitas pessoas errem o céu, errem o alvo. Veja que essa colocação de Paulo, feita propositalmente, embora nos pareça absurda e desnecessária, ou seja, ele não precisava exagerar tanto assim, dizendo quem subirá ao céu? Ou quem descerá ao abismo? Fica claro que não havia necessidade, ou não há necessidade de escalarmos as alturas ou de mergulharmos nas profundezas em busca de Cristo, pois ele já veio, morreu, ressuscitou e assim temos já agora pleno acesso a ele. Então a mensagem
essa mensagem positiva de que a justiça que vem da fé é esta: a palavra está perto de ti. Onde? No teu coração e na tua boca. É esta a palavra que pregamos. Então é isso que o apóstolo Paulo está pregando. E olha a simplicidade do evangelho. Ele vai dizer lá, vamos ler, versículo 8 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo irá dessa passagem de Deuteronômio, que ele citou há pouco, usando essa ênfase de que a palavra está perto, na boca e no coração. O mais simples, o mais primitivo e o mais básico de que todos os credos cristãos, todas as crenças cristãs, se baseia nisso. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja a simplicidade do Evangelho. Como é fácil, você não precisa buscar lá do alto e nem do abismo, mas está perto de ti. Paulo extrai dessa passagem de Deuteronômio usando as ênfases de que a palavra está perto. Onde? Na boca e no coração. Para ficar claro, olha novamente o que diz o texto, já acabamos de ler, mas só para dar uma ressaltada e ficar bem claro nesse ensino. Se confessar com a boca que Jesus é o Senhor, e esse confessar vai além de palavras, ou seja, ela é vida, e desculpe a redundância, uma vida vivida integralmente ao Senhor e não somente teórica. E crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nesta crença é de vital importância a fé interior, ou seja, que está no coração, e a confissão pública que está em nossa boca. Como Paulo nos ensina na sequência dizendo, olha só, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse conteúdo dessa crença e da confissão é o mesmo e está implícito nessa crença apostólica. E é o fato de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado e por isso agora reina como Senhor e nos concede a salvação, ou seja, a salvação a todo aquele que crê. Então, nesses versículos, parece existir entre aquilo que Moisés ensina e aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando, parece ter uma aparência contradição. Ouça bem, eu disse aparente contradição, que deve ser entendida para ser desmanchada essa aparente contradição, porque sabemos que em toda a Bíblia ela não se contradiz. Vejamos, quando Paulo cita Deuteronômio, ele vai, além de citar apenas uma parte do texto, ainda faz uso de um texto acerca da lei que deve ser obedecida e também aplica esse mesmo texto ao Evangelho no qual se deve crer. Ele pode realmente estar fazendo uma contradição de propósito, pois Paulo está advogando, ou seja, está defendendo a justiça por meio da fé e não por meio da lei. No entanto, entenderemos bem essa passagem se nós observarmos o único propósito de Paulo é enfatizar a similaridade existente entre o ensino de Moisés e o ensino do Evangelho, a qual reside em sua fácil acessibilidade. Moisés estava ensinando que o mandamento de Deus que ele transmitia não era nem demasiadamente difícil, nem estava fora do alcance de cada um deles. Pelo contrário, estava muito perto, na sua boca e no coração de todos eles. E assim, o seu acesso para cumprir era fácil. Viram tal semelhança entre aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando e aquilo que Moisés está ensinando?
Assim, o que Moisés disse acerca do mandamento, seu fácil acesso, também Paulo diz acerca do Evangelho. Este não é algo remoto, inatingível, distante da possibilidade de cada um de nós alcançarmos. Ninguém precisa escalar muros altos até o céu, nem descer até a profundeza do abismo, do Hades, em busca de Cristo, pois ele se encontra à disposição de todos por meio da fé. Então, esse acesso é imediato e não precisamos fazer coisa alguma além de crer, pois ele, Cristo, já fez tudo por nós. Os versos seguintes, capítulo 10, dos versos 11 e 13, reforçam esse fato quando enfatiza através de expressões como todo aquele e não há distinção. Que Cristo é não só facilmente acessível, como também é igualmente acessível a todos os que invocam o seu nome. Nele não há qualquer tipo de favoritismo, seja grego, seja judeu, seja rico, seja pobre, enfim, seja qualquer um de nós, ele é o mesmo Senhor de todos, sempre disposto a abençoar ricamente aqueles que o invocam. Não é maravilhoso isso? Então vejamos no que diz os versos seguintes, onde Paulo ressalta ainda como Cristo responde àqueles que nele crêem. Então vamos lá. No verso 11, nós cremos nele e, como consequência, ele não nos deixará que sejamos confundidos ou envergonhados em nossa fé. No verso 12, nós o invocamos e ele responde-nos abençoando ricamente. E aí no verso 13, nós o invocamos seu nome e ele nos salva. De acordo com tudo isso, nos resta apenas uma pergunta: o que é preciso para que se alcance a salvação? Então nós veremos isso partida em 4 etapas para facilitar o estudo. Então, primeira etapa, o próprio Cristo, veremos isso com mais detalhe. Segunda etapa, conhecer o Evangelho Apostólico. Terceira etapa, invocar o nome do Senhor. E quarta parte, a necessidade do evangelista, do pregador, daquele que anuncia coisas novas. Então vejamos, dentro dessas 4 etapas, como base para a salvação do homem, nós vemos que Cristo é o próprio Salvador, não apenas o Cristo histórico, encarnado, crucificado, ressuscitado, mas o Senhor exaltado e acessível a todos, o Evangelho Apostólico que é pregado, essa tem que estar acompanhada por fé, né? Sem a fé é impossível que o ser humano agrade a Deus e com isso seja salvo. Invocar o nome do Senhor. Então, o simples crer por parte dos ouvintes manifesta nele o ato de invocar o nome de Deus, o nome de Jesus, que combinado com a fé, ou seja, coração, e confissão com a boca, fará dele um cristão. E a quarta parte, que é o evangelista que proclama Cristo, fazendo com que a pessoa creia e ponha nele, em Cristo, a sua confiança. É sobre este evangelista cristão que Paulo irá falar nos versos seguintes. Nós veremos através da leitura de Romanos, capítulo 10, nos versos 14 e 15. Leiamos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então até aqui nós vimos que como Paulo colocava as bases do plano de salvação. Vamos lá recordar, para ficar bem afixado em nossas mentes, o que ele nos ensina. Então, as 4 etapas. O próprio Cristo, Jesus, como fato histórico, encarnado, ressuscitado, exaltado como Senhor e agora plenamente acessível a todos os que creem. Segundo ato, o Evangelho, que é a palavra da fé, que torna Jesus Cristo conhecido. Versículo
8, no capítulo 10, nós vimos isso. Terceiro item, invocar o nome do Senhor. Então, o simples ato de crer da parte dos ouvintes, manifestado no ato de invocar o nome do Senhor, Romanos 10, 13. E o quarto item, o evangelista que proclama Cristo, que é o que nós veremos agora nos versos seguintes. Então, Paulo enxerga essa quarta necessidade para que o plano de salvação se cumpra plenamente. Então veja o que ele diz no verso 13. Abra lá. Romanos 10, versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mediante essa leitura, o que nos vem à mente? Nos vem à mente a seguinte pergunta: como, porém, invocarão? Assim ele nos lembra que essa quarta etapa, a quarta base para a salvação, é o evangelista que proclama Cristo, que exorta as pessoas para que ponham nele, em Cristo, a sua fé e confiança. Baseado nessa necessidade indispensável de evangelizar, Paulo faz 4 questões consecutivas nos versos que nós leremos. Então vamos lá. Primeira pergunta, que é consecutiva, que é uma sequência: como invocarão aquilo de que nada creram? Isso está na parte 13, parte A da parte 13. Então essa pergunta mostra a necessidade de que, para invocar o nome de Jesus, é necessário que se conheça quem ele é, não só quem ele é, mas aquilo que ele fez, a sua morte, ressurreição, o seu senhorio, né, que é mais importante, e que deve levar a pessoa a crer no seu nome. Isso baseado também, somando a fé da pessoa. Segunda pergunta: como crerão naquilo de quem nada ouviram? Isso também está no verso 14, na parte B. Então, o ato de ouvir tem que preceder o ato de crer. Então, esse primeiro ato de ouvir pressupõe a existência de um mensageiro que proclama a palavra de Deus. Ou seja, sem um pregador, sem um evangelista, sem um missionário, está aí a importância de se orar por missões e pelos missionários, não existiria o crer, a fé e a salvação. Veja que esse simples ouvir se refere ao legítimo conhecimento que devemos possuir de Deus, que consiste naquele que é estabelecido em sua palavra. Então, esta, portanto, é requerida como requisito fundamental de um verdadeiro conhecimento de Deus. Terceira pergunta: como invocarão se não há quem pregue? Romanos 10, 14, parte C. Então, a palavra aqui, para nós entendermos, pregar, vem do grego, não vou saber expressar aqui se é querisso ou querissó, que significa anunciar por meio de um arauto. Nos tempos antigos, quando não havia, como é hoje, né, os nossos meios de comunicação modernos, havia a necessidade de um arauto, e era fundamental isso na sua época. A principal forma de transmitir as notícias era por proclamação pública, feitas em praça pública, nos mercados da cidade. Então, sem o arauto não há notícia, e sem este não havia ouvinte. Então, olha a importância da pregação, do pregador, do arauto, daquele que fala a respeito da palavra do Senhor. E a quarta pergunta é: como pregarão se não forem enviados? Então, parte A do versículo 15. Aqui, os enviados são tanto, na época, o apóstolo Paulo, né, como os apóstolos em sua época, como os missionários que eram enviados representando cada um sua igreja, como também é hoje. Então, a necessidade dos arautos é confirmada com base nas Escrituras, como diz Isaías 52:7, como está escrito: quão formoso é os pés de quem anuncia coisas boas, né? Que o apóstolo Paulo extrai esse texto de Isaías para poder declarar essa verdade. Então, se nós invertermos a ordem dessa sequência de Paulo, poderemos observar melhor a essência do seu argumento. Veja no quadro a seguir como vai ficar se invertermos. Então vejamos como ficaria essa inversão. Cristo envia seus arautos, os arautos pregam, as pessoas ouvem
os ouvintes creem e os que creem invocam o nome do Senhor e são salvos. Nós vimos no início dessa carta, desse capítulo, capítulo 10, que Paulo expressou seu profundo desejo no sentido de que o seu povo fosse salvo. Lembra-se? Lá no versículo 1 do capítulo 10, ele diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, é muito provável que ele estivesse, em particular, pensando no povo de Israel, quando desenvolveu essa estratégia evangelística através desses versos até aqui estudado. Então, amados, até o próximo domingo, se Deus assim permitir. No próximo domingo nós veremos a parte final desse texto, com o subtítulo Israel não acolheu ao Evangelho. Veremos a razão da incredulidade de Israel, a partir dos versos 16 a 21. E aí, enfim, daremos fim a esse capítulo e aí iniciaremos o capítulo 11 de Israel. Então vamos orar agradecendo a Deus. Peço que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça e junto comigo oremos ao Senhor pedindo a direção, né, e o findar desse mais um dia de domingo. Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, agradecemos por sua intervenção em nossas vidas, fazendo com que nós aprendemos de Ti, Deus, fazendo com que nós seja capacitado a estudar a Tua Palavra, a ler a Tua Palavra, a compreender a Tua Palavra, e Deus, sejamos capacitados a colocar em prática tudo quanto nós temos aprendido, porque Deus, não faria sentido ler, aprender, estudar, Deus, gastar esse tempo precioso se não colocarmos em prática tudo quanto nós ouvimos do Senhor. Então, Pai, nos ajuda a pôr em prática, nos ajuda, Deus, a termos ânimo cada dia, alegria em ouvir, em estudar a Tua Palavra, Deus, em ouvir aqueles que se dedicam no estudo da Tua Palavra, para que nós possamos crescer e crescendo, Deus, sejamos libertos cada dia, buscando a perfeição que vem do Senhor diante da Tua Palavra. É o que nós oramos, agradecidos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, amados, nós nos veremos no próximo domingo. Lembrando que à noite hoje teremos nosso culto, tradicional culto da família, com o tema Tu me amas, com o nosso pastor amado, pastor Antônio Carlos Guidolin. Na quarta-feira, a partir das 19h30, teremos nosso culto de oração. Então não deixe de colocar o seu pedido de oração. Nós temos já uma lista de pessoas que estamos orando e queremos orar por você e com você. Então nessa quarta, 7h30, nos veremos até lá. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 456 do cantor cristão, O Estandarte.